Fala, Secatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB, minha paixão. Obrigado a todos vocês, né, inscritos aqui no canal. Estamos perto de bater 6 mil inscritos, né, galera? Sempre tem conteúdo do CRB para você ficar bem informado. Ressaltando aqui, né, e lembrando, amanhã do Secatiano vai ser uma grande final pra gente lá no estádio Rei Pelé, às 5 horas da tarde. Conto com todos vocês, eu vou estar lá com a família e sempre apoiando o Galo no momento bom, no momento ruim, né? Então, diga de passagem, com certeza amanhã vai ser um grande público no Rei Pelé. E ressaltando, trazer aqui a possível escalação do Hélio dos Anjos e também trazer a coletiva do Falcão e também a coletiva do treinador Mancini, falando aqui sobre a chance ainda de acesso e praticamente está muito confiante para esse confronto de amanhã no estádio Rei Pelé. Lembrando que Pegatiana conta com Anselmo Ramon suspenso, Rian e também Creito. Teve a expulsão do Dalisson, né? E ressaltando o Hélio dos Anjos que pode ir a campo com essa escalação que tá vendo na tela aí. Matheus Obino, Hereda, Luiz Segovia, Simon, Matheus Ribeiro, ou ele pode entrar ali com o William Formiga, Falcão, João Pedro, GG, Labandeira, Léo Pereira e Getúlio. Uma escalação que vamos ver para esse jogo aí como vai ser o comportamento do atacante Getúlio, já que quando entra em campo a gente sabe que o torcedor cobra muito desse jogador. Ele que foi o autor do gol, né, da vitória diante da equipe do Ituano. Acreditar que ele possa fazer um grande jogo amanhã e ajudar o CRB. Mais uma vitória aí com certeza. Particularmente tem aí a Chapecoense e também torcer para a Ponte Preta não vencer seu jogo. Mas o CRB depende só dele aí para escapar dessa zona maldita que ninguém quer estar, né, galera? Lembrando, galera, preço de ingresso aí, galera, promoção aí bacana da diretoria regatiana. Arquibancada baixa, o sócio tem direito a um acompanhante. A grande arquibancada, R$10, né? A alta da curva ali, você encontra também a R$10 e as cadeiras 100. Lembrando, Gaito Regatiano, amanhã no Rei Pelé. Como falei, vou estar lá com minha família. Esperamos o CRB fazer um grande jogo. Que importante que saia com a vitória. É isso que o torcedor regatiano quer. Ver a fala aí do volante Falcão. E depois vamos ver o resto do trecho aí do Mancini falando aí sobre a expectativa desse jogo de amanhã, beleza? Então, torcedor regatiano, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante. O canal CRB Minha Paixão, um canal feito para o torcedor regatiano, para você ficar bem informado, beleza? Tamo junto. Forte abraço. Iniciando a coletiva com o Falcão, volante do CRB. A primeira pergunta é do Rodrigo Cedro, da Band Nordeste. Falcão, amanhã o Galo tem um jogo decisivo quando se trata em permanecer da Série B do ano que vem. O que você e o grupo de jogadores esperam para essa partida de amanhã, quando o CRB enfrenta um time que ainda briga pelo acesso para a Série A e que emplacou a 4ª vitória seguida na Série B? Boa tarde. Então, a gente espera um jogo muito difícil, né? Acredito que o Goiás também espera um jogo muito difícil. Claro que cada um briga pelo seu, dentro das suas pretensões. Para eles é um jogo muito importante por conta do acesso e para a gente um jogo muito importante pela permanência. Então cada um briga pelas suas pretensões ali dentro da competição e a gente sabe que a gente vem encarando os últimos jogos como uma final. A gente venceu a primeira das 4 finais que a gente tem pela frente e amanhã o nosso objetivo é vencer também novamente para conseguir encaminhar bem a nossa permanência na Série B, faltando 2 partidas. A pergunta do Roberto Rivelino, da 96 FM. Falcão, as possibilidades matemáticas, mesmo que remotas, que o Goiás tem de classificação, deixam o jogo deste sábado ainda mais difícil? Sim, claro. A gente sabe que quando tem alguma pretensão dentro da competição, o nível de concentração é mais alto, a competitividade também. E eu acredito que os próximos jogos da gente, tanto esse quanto o jogo do Santos, vai ser assim, o Santos brigando ali pelo título e o Goiás por um eventual acesso, que é difícil, mas se tem condições, tem que continuar acreditando, no caso deles. Mas a gente está muito bem preparado, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente está dentro dos nossos domínios, a gente tem nossa torcida ao nosso lado para nos apoiar e a gente tem que fazer um grande jogo para conseguir nosso objetivo, que o jogo de amanhã é muito importante para a nossa pretensão dentro do ano. A pergunta do Tomás Carvalho, Rádio Clube Recantos. Falcão, gostaria de saber o que mudou no time que era treinado pelo antigo treinador Daniel, que foi muito bem no primeiro semestre e depois teve queda, do time que hoje é comandado pelo Hélio, que é praticamente o mesmo time e voltou a fazer partidas com intensidade lá em cima. Então, o Daniel, não só nesse ano, né, mas também no ano passado, fez um grande trabalho, né? Nos pegou em uma situação ali que a gente vinha muito bem com o Beto, se for recapitular tudo, a gente vinha muito bem com o Beto e acabou que teve algo semelhante.
começamos muito bem o primeiro semestre ali, não tivemos tanto êxito numa Copa do Nordeste, mas tivemos êxito no estadual, onde a gente foi campeão invicto, né, com o Humberto, e logo em seguida a gente foi mal pra caramba ali no início da Série B, veio o Daniel e salvou nosso time. E tivemos a mesma coisa esse ano, só que a gente teve nos outros campeonatos a gente também foi muito bem, né, que foi a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste com o Daniel, e depois teve ali um desencaixe, não é que a gente parou de jogar, mas a gente parou de produzir, e a não permanência do Daniel passa por ele, mas passa muito por nós, né, que deixamos de conseguir o objetivo, que era a vitória, mas infelizmente fugiu do nosso controle, e a gente gostava muito do trabalho do Daniel, é tanto que ele estava há anos aqui, né, ia fazer, se ele permanecesse, ia continuar, poderia fazer até 2 anos de clube. A nossa relação com ele era muito boa, não tem nada para falar, mas infelizmente as coisas saíram do trilho, a gente não conseguiu continuar a vencer. E com a chegada do Hélio, ele conseguiu retomar isso da gente, né? Conseguiu retomar nosso brilho. Alguns jogadores que com o Daniel, pelo tempo que ele já estava aqui, não estava tendo tanta oportunidade, já com o Hélio voltou a ter, e foi efetivo, né? A atividade dele dentro do campo foi muito positiva, né? O próprio Getúlio, o Romulo, enfim, não vou citar nomes porque tem vários. E futebol é isso, cara, é muito rotativo, né? Mudou o treinador, não deu certo com o Pivete também, aí mudou com o Hélio, deu certo. E a gente tem que aproveitar que tem dado certo com o Hélio para extrair o máximo e conseguir tirar o clube dessa situação, que é o principal objetivo. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Falcão, mais uma vez vocês terão um apoio incondicional da torcida regatiana. Você tem algum pedido em especial para fazer a esses torcedores que irão comparecer amanhã no estádio? Então, cara, assim, a nossa torcida, nos momentos mais difíceis, né, tem nos apoiado. Isso é nítido. E eu gostaria de pedir que eles colaborassem o jogo inteiro ali até o apito final. Claro que a gente está na situação que as coisas para o Goiás podem fluir mais naturalmente por conta da situação que eles estão ali, né? O nível de confiança, de concentração vai ser o mesmo, claro, mas pelo fato deles estar numa condição ali melhor de tabela para eles, teoricamente, nível de confiança, eles podem querer fazer algo mais ao natural, e a gente, dentro da nossa casa, vai ter que se expor mais. Então eu peço que o torcedor compreenda no momento que a gente tentar fazer algo e der errado, porque é natural, no futebol você não vai acertar sempre, e nos apoie até o final. Quando terminar o jogo, aí tem direito de reclamar, protestar, que não vai ser o caso, porque nós vamos vencer, e no final vamos comemorar. Mas eu peço que o torcedor nos apoie do início ao fim, para que a gente consiga sair desse jogo de amanhã com os 3 pontos, que além de ser muito importante para mim, para o clube, para os jogadores, é muito importante para a torcida, e eles são essenciais nos apoiando até o final. A pergunta do Guilherme Nobre, Gazeta News Esportes. Boa tarde, Falcão. Como você está fisicamente dentro dessa sequência intensa de reta final de temporada? Então, vai ser eu vou fazer 60 jogos, né? Então acaba que o desgaste é um pouco grande, assim. E dentro da minha função ali não existe dosar. Eu sou um cara que me entrego muito, então acaba que o cansaço bate, sim, no decorrer do jogo. Mas eu tô bem, cara, eu tô bem. O Daniel optava por me tirar algumas vezes, mas não por desgaste nem nada do tipo. E às vezes que eu saí com o Hélio, a penúltima vez foi por conta do cartão contra o Mirassol, e a última vez agora contra o Ituano, o campo estava muito pesado, então acabou que deu uma cãibra ali nos 80 e poucos minutos. Mas eu tô bem, assim como o nosso time todo também, que a maioria tem muitos jogos. A gente o Hélio tem criado bons treinos e também um bom descanso para nós, para que a gente esteja inteiro para os jogos, e eu me sinto bem. A pergunta do Ricardo Amaral, da TV Gazeta de Lagoas. O torcedor pode esperar um time mais reativo ou propondo o jogo na maior parte do confronto, evitando que o Goiás se sinta à vontade durante os 90 minutos? Então, dentro da nossa casa, a nossa postura é totalmente diferente do que fora, né? Isso no começo era a conversa. Hoje a gente tem tentado imprimir o ritmo do nosso jogo dentro e fora de casa. Claro, fora de casa é um pouco mais difícil, porque o ímpeto do adversário sempre vai ser maior, pelo menos nos minutos iniciais ali. Mas o que o torcedor pode esperar é que a gente vai se impor, que a gente vai tentar construir ao máximo, empurrar o Goiás para dentro do gol deles, porque dentro da nossa casa e precisando do resultado é o que se espera. E eu acredito que o torcedor que tem ido ao Rei Pelé tem visto isso. Se a gente tem conseguido fazer os gols, terminar jogadas bem ou não, isso é outra história, mas
eles não estão vendo o time reativo, um time que dá a bola e briga para tentar roubar e ganhar, não. Eles têm visto um time que tenta propor, claro, erra algumas vezes sim, porque é o natural, quanto mais com a bola você tiver, mais exposto você vai estar. Mas o que o torcedor pode esperar amanhã no Repelé é isso, a gente tentando construir o máximo, tentando achar os espaços ali dentro do campo do Goiás e tentando aproveitar as oportunidades para fazer os gols e vencer a partida. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Falcão, o CRB começou os 2 últimos jogos errando muitos passes na saída de bola e com dificuldades. Os primeiros 30 minutos das partidas foram de muitos erros. Isso foi trabalhado para esse jogo contra o Goiás? Sim, a gente treinou bastante saída de bola. É o que eu falo, né? Claro que a gente vai errar bastante. Saída de bola, se a gente tiver aí 30 saídas de bolas, a gente errar 10, 5, por isso que eu falei que eu preciso do apoio do torcedor quando a gente errar essas saídas, porque quanto mais você se expor, mais chance você tem de fazer gol, obviamente, mas também mais chance você tem de errar um passe e tomar um contra-ataque, é natural. Não tem como você, um exemplo, a gente tentar fazer meio campo com o Goiás, botar todo mundo em cima da linha do meio do campo ali para tentar empurrar ele para dentro do gol deles, e se a gente errar um passe, é óbvio que a gente vai tomar um contra-ataque, ou a gente vai tomar um cartão tentando fazer uma falta ou algo do tipo. Então isso é algo compreensível. Mas os momentos também que a gente tem acertado os passes, como a gente acertou contra o Paysandu, saiu belos gols, belas construções, desde do goleiro Albino, o Simon, o Segovia, enfim, a chegar no ataque como o nosso terceiro gol contra o Paysandu, que foi um belo gol e todo mundo falou, que foi o Simon achando o Labandeira achando o Hereda, foi uma construção baixa que a gente estourou lá dentro do gol dos caras. Então, o nível de confiança e concentração tem aumentado, claro, com a vitória ajuda muito, e a gente tem trabalhado muito também isso com o Hélio para que a gente possa ter uma qualidade melhor na construção para facilitar nosso ataque. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Falcão, o quanto conta a pré-eleção do Hélio para a vitória? Bastante, né? A gente sabe que o Hélio é um cara que tem muitos e muitos anos de bola, né? Não só a pré-eleição, mas o vídeo que ele passa aqui, pré-jogo, pré-treino, praticamente todos os jogadores ele conhece, é um cara que assiste muito futebol, um cara que vive muito futebol há anos. Então, um cara que sabe, né, cara, lidar com a situação, um cara que já passou por essa situação que ele nos encontrou aqui em outro clube, também já passou por situações de acesso em outros clubes, de êxito em outros clubes, então um cara que sabe misturar, pegar um pouquinho de cada situação ali e agregar. Mancini, o Goiás ao longo da temporada, sempre que chegou em momentos decisivos, o time não rendeu. Tem alguma estratégia específica para esse jogo contra o CRB, colocando em tese que a cada jogo daqui para frente, se o Goiás continuar nesse ritmo de vitórias, vai ser decisões? Boa tarde a todos. Nós vivemos hoje um momento diferente, né? Em alguns momentos ao longo do campeonato, desde a minha chegada, a equipe acabou não rendendo aquilo que nós esperávamos, mas nos últimos 4 jogos a equipe realmente vem mostrando um futebol diferente, tem sido competitiva, tem jogado futebol, tem feito aquilo que todos nós esperávamos. Então a esperança é exatamente essa, que a gente continue assim contra o CRB, contra o Amazonas e contra o Novo Horizontino, para que a equipe possa sonhar até o último minuto. Mancini, boa tarde. Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Pegando desse recorte recente, desses 5 jogos de invencibilidade, são 13 dos últimos 15 pontos, 4 jogos seguidos sem sofrer gols. Só que acima dessas 4 vitórias consecutivas, falando do seu aproveitamento no Goiás na Série B, são 56,86%. É um aproveitamento superior ao do Sport, que é o atual 4º colocado. Na sua visão, esses números, tanto os mais recentes, o seu aproveitamento geral, é uma amostra de que o trabalho evoluiu e de que seria para o bem do Goiás continuar com esse trabalho para o ano que vem? Olha, sem dúvida nenhuma, os números acabam mostrando muito daquilo que está sendo visto dentro de campo, né? Seria incompatível se a gente estivesse falando de números, de marcas, mas se todo mundo estivesse olhando para dentro de campo e vendo um futebol que não encanta, que não empolga, um futebol de baixo nível, não é isso. O Goiás tem se apresentado bem. É óbvio que nós estamos vivendo talvez a nossa melhor fase desde que eu cheguei aqui, mas é importante a gente fazer essa associação do bom futebol jogado dentro de campo com os números, né? Os números acabam reforçando e solidificando isso que está acontecendo.
sempre uma manutenção de trabalho, ela gera resultados. A gente tem aí ao longo do futebol, da história do futebol, muitas marcas que foram dessa forma, né? Às vezes acontece o contrário, acontece. Um treinador chega numa equipe e acaba num curto espaço de tempo fazendo uma grande campanha. Mas normalmente as campanhas boas, elas são estruturadas a longo prazo. Então, é óbvio que hoje faltam apenas 9 pontos a serem jogados. A gente está brigando intensamente por essa vaga de acesso ainda. A cada rodada a gente se enche de esperança. E vamos para esse jogo diante do CRB pensando única e exclusivamente nisso. Mancini, aí dando uma olhada na tabela, né? O cenário ideal, né, seria Goiás vencer, o Sport perder em casa para Chapecoense e o Ceará perder fora para o Botafogo de Ribeirão, né? São 3 equipes, né? Tanto CRB, Botafogo e a Chape aí envolvidas nesses jogos na parte mais de baixo da tabela ali. Como que é seu pensamento? Está otimista para essa rodada que pode aproximar o Goiás ainda mais ou quem sabe também acabar de vez com as possibilidades, tendo em vista ali que os 3 primeiros praticamente já garantiram suas vagas? Olha, serão jogos decisivos porque Ceará, Sport e Goiás enfrentam adversários que precisam de pontos, né? Que é Chape, Botafogo e CRB. Alguns lutando para chegar lá em cima, outros lutando para sair de lá de baixo. Então são jogos dificílimos, ninguém sabe ao certo, só quem entra em campo realmente o quanto esses jogos são difíceis, porque mexe muito com o emocional de todo mundo. Eu tenho certeza que Botafogo, CRB e Chapecoense vão lutar demais por esses pontos, porque eles precisam dessa manutenção, desses pontos para manutenção, e de um outro lado tem equipes que estão buscando ainda o acesso e que vão jogar a vida, como é o caso do Goiás. O Goiás está jogando a sua vida a cada jogo e a estratégia é para ir lá para Maceió, fazer um grande jogo, buscar os pontos que nos interessam, mesmo sabendo, respeitando a equipe do CRB, sabendo que do outro lado tem um grande treinador que é o Hélio, amigo, mas só nos resta isso daí. Então, por isso que a cada rodada torna-se mais apertado o cerco e, ao mesmo tempo, futebol mais emocionante. Mancini, uma declaração sua que chamou a atenção foi que o time não tinha alma. E parece que é quase uma unanimidade com relação ao time que tinha jogadores expressivos, mas não tinha. Parece que não tinha. Voltou a ter alma? E se voltou, onde é que você conseguiu, os fatores que você conseguiu trazer essa alma de volta para o time? Olha, quando eu dei essa declaração e a gente teve a representação aqui no Goiás, alguns atletas vieram me questionar. Não, Mancini, nós temos alma sim. E aí eu falei para eles, individualmente vocês têm, eu quero ver ter coletivamente. Porque a alma coletiva, ela exige que alguns atletas tenham que se entregar em prol do grupo. Às vezes, um atleta mais técnico, ele tem que se entregar de uma forma mais física, mais competitiva, para que ele possa ajudar o todo. Então, nesse sentido, eu fiz com que eles entendessem isso daí, e a partir do momento em que a gente, dentro de campo, passou a mostrar realmente ao torcedor que nós tínhamos alma, o time passou a pontuar, passou a jogar melhor, passou a ser competitivo e passou a ganhar jogos que muita gente não acreditava mais. E passou a ter chance, inclusive, de acesso, embora pequena, mas existe uma chance, e por isso a gente está lutando muito, porque hoje eu vejo um time com alma, não só dentro de campo. E eu realmente lamento o momento que vive o Guarani, até porque é um time onde eu iniciei minha carreira, joguei durante 8 anos no Guarani, tenho uma identificação muito grande lá, e hoje eu tenho meu filho jogando lá. Mas a gente tem que tentar, ao mesmo tempo que separando as coisas, eu defendo a minha equipe, ele defende a dele, ao mesmo tempo é óbvio que está um torcendo pelo outro, né?
E é sempre um motivo de você parar e de prestar atenção em tudo aquilo que representa o futebol, né? As equipes, quando elas iniciam a temporada, elas sabem que 4 equipes vão ser rebaixadas e 4 da Série A também, vão subir 4 da Série B. Mas nós, como brasileiros, a gente não aceita que o nosso time seja rebaixado. E às vezes um rebaixamento, ele torna essa equipe diferente nos próximos anos, que é o que eu espero que realmente aconteça caso seja confirmado. O Guarani ainda tem chance e eu vou estar, lógico, à distância, torcendo muito por eles, em função do meu filho, óbvio, e dessa ligação. E por um outro lado também, é sempre um momento difícil quando você tem que enfrentar o teu filho. Essa foi a 5ª vez, e em todas as vezes a gente fica de coração apertado, embora eu defenda o meu lado, ele defenda o dele. A gente parou de conversar 72 horas antes do jogo, exatamente para que ninguém tivesse nenhum tipo de informação, até como respeito entre pai e filho. E após o jogo a gente sentou, eu passei lá no hotel, nós conversamos bastante, falamos sobre as possibilidades. É óbvio que a nossa vida no futebol é exatamente essa, ficar vivendo aquilo que pode acontecer. Eu desejo a ele sorte nesses últimos jogos, assim como ele me desejou também sorte nessas últimas batalhas que com certeza a gente vai ter que travar.